A Justiça da Espanha decretou a prisão preventiva do jogador brasileiro Daniel Alves. O lateral direito é investigado por agressão sexual e foi detido hoje depois de se apresentar para prestar depoimento. Os detalhes com Américo Martins, nosso correspondente em Londres. A polícia espanhola deteve nesta sexta-feira o jogador de futebol Daniel Alves. O lateral direito foi acusado de ter cometido uma agressão sexual contra uma mulher nas vésperas do Ano Novo, durante uma festa numa boate em Barcelona. A mulher disse que o jogador a tocou por debaixo de sua roupa íntima, sem consentimento. Acompanhada de amigos, ela falou primeiro com os seguranças da casa noturna onde os dois estavam, e eles alertaram a polícia sobre o suposto crime que agora está sendo investigado. O ex-astro do Barcelona e da seleção brasileira foi detido depois de se apresentar para depor numa delegacia de Barcelona. O lateral direito nega todas as acusações. Em uma entrevista a uma emissora espanhola antes da detenção, o jogador confirmou que esteve na casa noturna, mas ele diz que jamais tocou a mulher. Na entrevista, Daniel Alves disse ainda que todos os que o conhecem sabem que ele gosta de dançar. E acrescentou que estava se divertindo, mas sem invadir o espaço de outras pessoas. O jogador atuou no Barcelona de 2008 a 2016. Depois teve uma segunda passagem pelo clube na temporada 2021-2022. No ano passado, ele se tornou o jogador mais velho a disputar uma Copa pela seleção brasileira aos 39 anos. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. A assessoria de Daniel Alves informou que o jogador teve seu contrato rescindido pelo Pumas. Daniel Alves defendia o time mexicano desde julho do ano passado. O presidente do Pumas afirmou que o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de qualquer sócio, seja ele quem for, que contrariem o espírito do clube e seus valores. E acrescentou que o Pumas não pode permitir que a conduta de uma pessoa prejudique a filosofia de trabalho do clube, que tem sido exemplar ao longo da história. Vamos saber mais sobre a situação de Daniel Alves. Eu converso com Thiago Arantes, jornalista esportivo que vive em Barcelona. Thiago, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. As denúncias são graves, mas só para a gente entender, o que teria motivado esse pedido de prisão? Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo ligado no Prime Time. Esse pedido de prisão, que surpreendeu, inclusive, alguns juristas, alguns estudiosos aqui da Espanha com quem a gente pôde conversar hoje, teria sido motivado principalmente por três motivos, né? por três fatores principais. O primeiro é a possibilidade de fuga do Daniel Alves durante o processo. Daniel Alves, segundo a Justiça espanhola, segundo foi considerado no próprio desenrolar do processo, ele tem condições financeiras de sair do país, né? Então isso foi levado em conta. Outro ponto que também foi levado em conta é o fato dele ter a dupla cidadania, ter também a cidadania brasileira, e que se ele fosse para o Brasil, o processo ficaria mais complicado. A gente tem um exemplo, um precedente disso, que é o processo do Robinho, né, que foi condenado na Itália e não pode ser extraditado para a sequência desse processo na Itália. E o terceiro ponto é que o depoimento da mulher, né, que faz a acusação ao Daniel Alves, ele foi considerado muito consistente pela polícia daqui de Barcelona, pelos juízes também, né, pelo sistema judiciário aqui de Barcelona. Com esses três elementos, a juíza tomou a decisão de definir por essa prisão, que aqui eles chamam de provisória, no Brasil chamam de preventiva, do Daniel Alves. Agora ele deve esperar um julgamento que não deve demorar muito, deve acontecer aí nas próximas semanas. Se o depoimento dela foi grave, como você disse, sem contradições, o de Daniel Alves não teve força para dirimir as dúvidas da polícia? Exatamente, Márcio. Inclusive, algumas fontes judiciárias com quem eu pude conversar hoje falaram que o depoimento do Daniel Alves, inclusive, teve algumas contradições, não no próprio depoimento, mas com relação a esse vídeo, né, essa declaração anterior que o Américo tinha trazido para a gente, né? As primeiras declarações anteriores a todo o trâmite de hoje, ele tinha dito que nunca havia visto a mulher em questão, a mulher que o acusava, e hoje ele disse que tudo o que aconteceu entre os dois foi consensual. Portanto,
ele contradiz o fato de que, essa declaração anterior de que não conhecia, nunca tinha visto essa mulher. Isso tem sido reportado em todos os jornais aqui da Espanha. Amanhã, os principais diários aqui espanhóis devem trazer mais detalhes sobre isso. O sistema judiciário aqui costuma alimentar aí os jornalistas que acompanham mais de perto esse tipo de cobertura, né? Costuma alimentar eles com informações privilegiadas. A gente teve acesso a algumas delas e uma delas diz que o Daniel Alves teve essa contradição aí entre o depoimento anterior e o depoimento prestado hoje. Interessante você ter lembrado o caso Robinho. Esse caso, ele que foi condenado por estupro na Itália. Esse caso ecoou por aí e foi lembrado agora nessa situação em que está envolvido o Daniel Alves. Ele foi lembrado pela imprensa, né? Quando se compara um caso com outro. Pelos magistrados e pela própria justiça espanhola, a gente não tem essa informação. Eu diria que não se leva em conta, né? Cada caso é tratado de uma maneira diferente, mas, de qualquer maneira, o fato da Espanha não ter um acordo de extradição com o Brasil, né, isso pesou, sim, na decisão da juíza daqui de Barcelona, de uma das juízas daqui de Barcelona, por essa prisão provisória do Daniel Alves. Eu me referi exatamente à questão da imprensa, como o caso do Robinho ecoava e foi feito um paralelo com o de Daniel Alves. Mas aí eu te pergunto, como é que tem sido a repercussão na Espanha, onde Daniel Alves jogou por muito tempo, né? Sim, o Daniel Alves é um dos maiores jogadores da história do Barcelona, né? O jogador que mais conquistou títulos aqui na história do clube, também juntamente com o Messi, é considerado um ídolo da torcida do Barcelona. E aqui, eu hoje, durante a tarde, né, durante o desenrolar de o depoimento dele, primeiro na polícia, depois na justiça, eu ia acompanhando pelos jornais espanhóis e o Daniel Alves ele está na manchete, está na capa de todos os sites de notícias da Espanha, não apenas dos sites de esportes, né, dos jornais esportivos, que seria tradicional essa cobertura, mas também dos jornais que aqui a gente chama de generalistas, né, os jornais que cobrem notícias em geral. As televisões aqui estão abrindo os telejornais com a notícia do Daniel Alves, então realmente é uma cobertura muito intensa da imprensa espanhola, porque é um caso grave e é um caso que envolve um jogador brasileiro que talvez tenha sido um dos brasileiros com mais sucesso na história do futebol espanhol. E como é que você, um jornalista esportivo, viu a decisão do Pumas de rescindir o contrato com Daniel Alves? Não houve um julgamento ainda, mas a gente sabe, as denúncias são graves, como você bem colocou. O depoimento dessa mulher vítima foi bastante forte e bastante centrado, sem contradições, mas de alguma forma é surpresa essa posição do Pumas ou não? São novos tempos e qualquer deslize desses jogadores corta-se na raiz. Olha, Márcio, eu acho que é exatamente isso que você disse. Com os tempos que a gente vive hoje em dia, os clubes eles não querem de nenhuma forma ter os seus nomes, ter suas marcas, né, relacionadas a qualquer tipo de deslize. Até imagino que se depois de um julgamento o Daniel Alves seja prove a sua inocência ou consiga escapar de qualquer tipo de punição, isso possa ser revisto, mas a reação do Pumas, eu acho que ela condiz com os tempos atuais, não só do futebol, como em várias outras áreas, né, de tentar se desmarcar, de tentar sair, tirar qualquer tipo de relação com alguém que esteja envolvido, ainda que não esteja condenado, mas que esteja envolvido com uma denúncia tão grave como essa. E, Thiago, desculpa, só mais uma pergunta. Eu não sei se você falou sobre isso, e rapidinho mesmo, o julgamento deve ser rápido, você disse isso, mas qual é a pena que Daniel Alves pode pegar se condenado? A pena para esse tipo de crime, né, para o tipo de crime que poderia ser encaixado como agressão sexual ou como estupro, né, a gente ainda não sabe qual vai ser, nem se ele vai ser condenado e nem qual vai ser a tipologia do crime, mas é um crime com a pena entre 4 e 12 anos. A nova lei aprovada na Espanha recentemente, em dezembro do ano passado, ela aumenta esse tipo de sanção, né, esse tipo de crime para esse delito, ou para esses delitos, né, se forem múltiplos delitos, mas é isso. A ideia que a gente tem hoje, olhando a jurisprudência e vendo a nova lei espanhola, é que possa haver uma pena entre 4 e 12 anos.
Tiago Arantes, jornalista esportivo, muito obrigado pela sua entrevista, por todas as dúvidas tiradas nesse caso que envolve Daniel Alves. Boa noite. Boa noite, um grande abraço. Um abraço.